Bom, gente, continuando aqui a nossa série, né, sobre a história do Brasil. No vídeo passado, eu contei resumidamente como foi a independência do Brasil, né, que teve influências da Europa, né, e da força de vontade de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, né. Mas vamos contar agora sobre o período do governante Dom Pedro II. Vamos contar, em primeiro lugar, como que ele chegou ao poder, como que ele chegou ao trono. Em 7 de abril de 1831, ocorreu a abdicação de Dom Pedro I, que abdicou para seu filho, que estava só com apenas 6 aninhos, né? E foi para Portugal disputar o trono com seu parente para pegar o trono, né? Governar Portugal, basicamente. Aí, como o Dom Pedro II não tinha idade para governar, não tinha consciência, todas essas mecânicas assim, teve um período regencial que começou entre 1831 a 1841. Foi tipo um governo, digamos assim, republicano, que trocava de chefe de estados, né? E, tipo, foi um governo desastroso, foi uma regência desastrosa. Ainda bem que durou 9 anos, onde que as revoltas separatistas aumentaram muito, a administração estava continuando péssima, cara. Foi nessa época que ocorreu a independência do Rio Grande do Sul, em 1836, né? Que durou até 1845, né? Depois de vários negócios, né? Acordos que Dom Pedro II fez para que voltasse a República Rio-Grandense a fazer parte do Império. Aí, né? Por conta disso, de tanta instabilidade política, né, causada pelos governos liberais, uh, foi proposta duas emendas constitucionais para que o Dom Pedro II assumisse antes dos 18 anos. Foi em 1836 a primeira, que foi barrada logo na Câmara, e a de 1839, me parece. E também não deu muito certo, foi rejeitada, né? Aí, né, depois dessas duas emendas não passarem, o cara então resolveu dar um golpe para Dom Pedro II assumir o poder. E o povo estava clamando por Dom Pedro II. Estava até cantando aquela musiquinha lá. E eu vou até mostrar para vocês. Bom, eu não achei, mas vamos continuar aqui a história. E depois, com a sua assumida ao trono no mês de julho ou junho de 1841, seu governo, seu período foi marcado por muita instabilidade política, também muito crescimento, sabe, dos investimentos no exército, na educação, na segurança pública, e é assim, né, cara? O cara era top, digamos assim. E depois dele ter recuperado o Rio Grande do Sul, é, vamos pular agora para a questão Christian, que foi um desatento da desentimento da, dos ingleses para com os brasileiros. Tudo começou com um navio, sabe, que estava vindo do Rio, da cidade de, de não sei o que não sei falar inglês, né? Da cidade aqui, estava vindo para, tinha o objetivo de chegar aqui, ó, na cidade de Buenos Aires, né, na Argentina.
Mas eu, chama assim, possivelmente não teve, sua chegada não teve sucesso, pois misteriosamente caiu nos caminhos do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, na verdade. É na cidade de Porto Alegre. Aí, né, como a história diz, né, que os brasileiros, com aquele jeitinho de ser, pegou algumas das mercadorias que tinham no navio, ouro, peças de prata, tecidos, né, e etc. Aí, né, vendo isso, a Inglaterra, tipo, exigiu que esses caras, assim, que roubou, né, esses materiais, porque, e olha que ele tava acusando o Brasil sem saber disso, né, parece que era um tipo um pressentimento deles. Exigiu que Dom Pedro II punisse eles e também pagasse uma indenização pelos danos causados ao navio. Dom Pedro II se danou, quer dizer, se danou não, se negou, desculpa a palavra. Aí começava assim a crise diplomática entre o poderoso Império Inglês para com o Império do Brasil. Aí, velho, foi indo, até que a Bélgica entrou no meio, claro, com os consentimentos dos dois, para mediar, tipo, essa crise, né, entre as duas potências que não eram nada fracas. No primeiro tempo, a Bélgica, tipo, parecia favorável ao Reino Unido. E, tipo, o Brasil teve que pagar a indenização para o Império Inglês. Mas, no segundo turno, a Bélgica deixou-se favorecer ao Império Brasileiro. E o Império Inglês não queria isso. Mas depois de tanta, sabe, pressão, né, entre, entre isso, o Império Inglês ele abaixou seu nariz e pediu desculpas. Por meio de carta, a, a Rainha Victória escreveu em carta pedindo desculpas ao Imperador Dom Pedro II. Vocês podem até se perguntar, o Dom Pedro II é fraco, é frouxo, ele, ele pagou a indenização, por que não brigou com o Reino Unido? É que tem o seguinte, aqui na América estava chegando ao poder um ditador terrível e que mais tarde alavancaria a maior guerra que a América do Sul já teve em toda a sua história, a Guerra do Paraguai, comandada por Solano Lopes, que queria, digamos assim, meio que falar aqui para vocês não acreditam. Ai, ai. Passagem pelo mar, mas foi negado pelo Império do Brasil, pelo, pelo Uruguai e pela Argentina. Então, mas não era só isso que o Paraguai queria. Ele também queria dominar toda a América do Sul. Vocês se lembram de um certo ditador que tentou fazer isso na Europa, utilizando da Alemanha? Sim, Adolf Hitler. E, felizmente, ele não dominou a Europa. E foi basicamente isso que aconteceu aqui. O Império do Brasil, a Argentina, na verdade, e o Uruguai se fizeram uma união, ou seja, uma tríplice aliança contra, uh, contra o expansionismo paraguaio. E foi isso, foi uma guerra tensa que durou de 1864 a 1870, ou seja, 6 anos de guerra, 6 anos de
de porrada entre os soldados brasileiros e paraguaios e, e as outras forças de Argentina e Uruguai. Mas o Brasil, inicialmente, ele não tinha, sabe, um exército bom. Ele tinha uma marinha boa, mas um exército que não chegava nem a um contingente de 25 mil soldados. Foi aí que o imperador fez uma campanha, Voluntários da Pátria, onde que ele foi bem sucedido, juntando muitos soldados. Mas vocês sabem que quantidade nem sempre é uma boa opção. Vários soldados despreparados, né, morreram muito na guerra. Mas quando chegou um cara, eu acabei de esquecer o nome, um general brasileiro aí que treinou essas tropas, né, para lutarem. E foi nessa região aqui, ó, da capital do Paraguai, quando você acha que ocorreu uma das guerras mais decisivas para acabar com o expansionismo europeu, quer dizer, paraguaio. E tipo, Solon Lápis, ele não queria se entregar. Ele foi para cá, depois foi para lá, depois foi para cá, até que não teve jeito. Os soldados brasileiros acharam ele, tipo, ele tentou fugir de novo para cá, mas ele acabou sendo morto por um soldado brasileiro. E esse foi o fim da maior guerra da América. E deixa eu te contar um adendo aqui. Uh, o Paraguai tem uns relatos aí que essa guerra foi tão tensa, tão concentrada no Paraguai. O Paraguai ficou tão danificado, mas tão danificado, que nem tinha nem homens para reconstruir esse país. As mulheres teve que reconstruir esse país, para você ver. Mas isso são só relatos, não tem nada comprovado isso. Agora vamos pular para, digamos assim, em 1876, na década, nos anos 70 do século XIX, onde que o imperador ele teve participação importante na criação do telefone, né? Ele tipo, foi lá no convento, lá nos Estados Unidos, né, ver as inovações, né, dos cientistas criadores, né, e se encantou muito com, digamos assim, com a criação de um cara que criou o telefone, tipo, uma, uma invenção assim, que podia falar à distância. Dom Pedro, sabe, quando experimentou isso, se encantou e levou milhares e milhares dessa invenção para o Brasil, para aumentar a comunicação naquela época, que era o início da era moderna, quer dizer, era o início da projeção que hoje temos aqui, o celular, né? E foi isso, mano, foi isso. Até que em 1889, né, com os soldados positivistas, né, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, deram um golpe republicano no Brasil. Em 15 de novembro de 1889 e expulsaram Dom Pedro II do Brasil em 18 de novembro de 1889, no mesmo ano. E foi isso, o trágico fim, né, desse governo. Tudo por causa de um golpe que esses militares positivistas deram no Brasil. Mas é isso. Isso foi só basicamente um resumo de tudo, né? Um resumo de tudo aqui. Mas se vocês quiserem aprofundar mais sobre o tema, é só pesquisar por fontes. E provavelmente eu vou ter errado alguns pontos assim. Porque é muita coisa que eu contei
eu estudei, na verdade, sobre o governo de Dom Pedro II. Então, mano, é isso. Tchau, gente.